Mais uma vez, boa noite. É sempre uma satisfação poder estar aqui. E a gente sempre pede, antes de iniciar, que Deus, nosso Pai amoroso, Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga nos envolva, para que possamos sair daqui com algum aprendizado após finalizarmos a nossa tarefa. Que Deus, Jesus e a espiritualidade nos abençoe. O assunto que me traz hoje é justamente o momento presente. E qual é esse momento presente? É o tempo da Quaresma. A grande maioria das pessoas vem de outras religiões e já ouviram algum dia falar sobre Quaresma. E o que é essa Quaresma em si? A gente vai começar dizendo sobre a Páscoa, que hoje aliás, as crianças a gente ouve falar de ovo de Páscoa, que o coelho trazia o ovo, alguma coisa assim, e fica enraizado em nossas mentes essas coisas. E hoje nós vamos falar sobre Páscoa. Mas o que é Páscoa? Que quando a gente ia no catecismo, falava da Páscoa, que era a ressurreição, mas de repente a gente vai ler outras coisas e diz lá que os judeus comemoravam, vinham para um determinado lugar para comemorar a Páscoa. E o que é essa Páscoa? Mas é depois de Jesus, antes de Jesus? Como que é isso? E na verdade a Páscoa é antes de Jesus, a Páscoa judaica, que comemora-se o quê? A liberdade, a libertação do povo hebreu, do povo judeu que estava preso, escravizado no Egito. E quando eles saem do Egito, que eles vão fazer aquela caminhada rumo a Canaã, a terra prometida, e então todos os anos eles comemoravam essa libertação. Páscoa quer dizer passagem, a passagem da escravidão para a liberdade. E mais tarde vem a Páscoa cristã, que é a passagem de Jesus da morte para a vida, a ressurreição. Então Páscoa é vida. Bom, mas aí como é que a gente sabe, né? Isso daí ficou encafifado. Eu ficava pensando como é que um ano a Páscoa cai lá num mês, no outro ano cai no outro mês. Como que é isso? Como que é essa questão? Como que o pessoal determina também aquilo que vem antes da Páscoa, que é a Quaresma, que é o Carnaval? Por quê? A Quaresma começa exatamente na quarta-feira de cinzas e termina, para alguns autores, termina no domingo de Ramos, e depois entra a Semana Santa. E outros autores já completam, então, com 47 dias. E como que se determina isso daí? Então, o que acontece? O equinócio da primavera, que é a mudança da primavera no hemisfério norte, e ontem foi a mudança aqui para nós, do outono. Então, a primeira lua cheia do outono determina o domingo de Páscoa. Então, o domingo de a lua cheia vai ser no dia 6 de abril, consequentemente, dia 9 será o domingo de Páscoa. E, retrocedendo, a gente vem os 47 dias e chega na quarta-feira de cinzas, né? Bom, aí não vamos aprofundar em termos de falar do Carnaval, mas só para saber o que é. Então, o que acontece? O Carnevale, festa da carne, carne nada vale, era um momento em que a realeza se misturava com a plebe e elegia um plebeu para ser o rei Momo. E o rei Momo tinha lá seus dias de glória, e terminada as festas, esse rei Momo era morto, né? Ele era morto. Bom, aí o que acontecia?
o que aconteceu? Vem uma outra palavra aí que a gente sempre ouve falar, e o pessoal fala, e muitas vezes não nos explicam. No ano 325 da nossa era, reuniu-se na cidade de Niceia os bispos das várias igrejas existentes. Então não foi um concílio, que é essa reunião de bispos, que seria um concílio, mas foi um concílio chamado ecumênico. Ecumênico porque várias igrejas participaram, inclusive o imperador. Porque foi nessa época que o imperador Constantino aceitou o cristianismo. Não é? Porque quem já leu Paulo e Estevão, por exemplo, vai ver que Paulo, aquele moço impetuoso, quando ele conheceu a verdade ao chegar em Damasco, ele já queria ir lá esfregar a lei do Cristo, né? A boa nova, na cara do imperador. Mas Pedro, consciencioso, falou: não é por aí. Você tem que vamos criar lastros, tem que criar a igreja. Daí tem as várias cartas de Paulo, onde ele vai a várias cidades, onde fala assim, carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, e vai por aí afora, as cartas que Paulo escreveu, os lugares onde ele passou, criando as igrejas, criando o cristianismo, espalhando o cristianismo. E a hora que Roma viu que o cristianismo era grande e que eles não tinham mais controle sobre, que eles perseguiram, mas chegou uma época que falou: não tem, parece que a gente mata um, brota um monte. Então, o que acontece no popular quando fala? Quando você não pode com alguém, você abraça. Então vamos abraçar o cristianismo. E aí Constantino, né, imperador romano, aceitou o cristianismo. Lógico que aí a gente não vai entrar nos méritos, mas houve uma série de políticas, né, para que o cristianismo fosse aceito. E esse concílio, então, determinou muitas coisas para os fiéis católicos. E uma das coisas que determinou foi justamente a quaresma, que logo após aquele momento de festa, aquele momento, vamos dizer assim, de nada vale, está valendo tudo, a carne, né, nada vale, vem a quaresma, que é um momento de recolhimento, um momento de oração, um momento de caridade, um momento de pedir perdão pelas falhas cometidas. Bom, e aí então determina essa época que eu falei, que pega o equinócio da Lua, na primavera para o hemisfério norte, para nós o hemisfério sul é outono, e aí então determina os 40 dias. Mas o que são esses 40 dias também? Os 40 dias representam os 40 dias que Jesus Cristo ficou no deserto, em oração, em meditação, para enfrentar os últimos momentos dele aqui na terra, que vem justamente na Semana Santa, quando ele passa por todo o martírio, calvário, isso, aquilo, e é morto e ressuscitado. Então, aí são os 40 dias que representa isso. Então aí fala: vocês vão ter que ficar em recolhimento, vamos orar, vamos fazer caridade, vamos fazer uma série de coisas, né? Vamos fazer jejum, alguma coisa assim. Mas isso daí para os católicos. Mas e nós, para os espíritas? O que diz, né? Allan Kardec diz a respeito disso aí. Embora o espiritismo não celebre tais datas, respeita todas essas manifestações. E aí, o que diz? No entendimento espírita, portanto, tem-se que a caridade, as orações, devem ser parte constante, não são só os 40 dias, todos os dias. E aí entra uma palavrinha que todos os palestrantes que vêm falam, que é o que? Reforma íntima. E aí fala também que não basta você jejuar, não basta você, né? Eu vou jejuar porque todo mundo jejua, eu também vou jejuar. Tem que ter uma causa. Se você está jejuando, é para o bem de alguma coisa comum. Então não é uma ponta solta que faz de qualquer jeito. Então a quaresma, portanto, é um tempo de privações. E aí
De acordo com a questão 720, as privações voluntárias, que têm como objetivo uma expiação coletiva, têm mérito aos olhos de Deus, pois trata de fazer o bem ao próximo. E continua aduzindo a questão 720A, que são meritórias as que têm como condão privar-se de gozos inúteis, desprendendo-se assim o homem da matéria, a fim de elevá-lo a espírito. Meritório é residir na tentação que induz os excessos ou gozo das coisas inúteis e retirar do seu necessário para dar aos que não têm o suficiente. Então vejam, que não é falar assim, só vou fazer jejum. Para quê? Qual é o objetivo desse jejum? E ele vai mais longe ainda. E assim sendo, mais uma vez, o ato externo por si não auxilia na depuração do espírito. Ou seja, se algo é feito apenas para que se cumpra as obrigações impostas pela sociedade, sem que haja no íntimo a vontade sincera de que aquilo sirva como meio de melhorar-se, nada alterará. Então, se a gente pegar pela história do mundo, por exemplo, nós vamos ver que na Índia, por exemplo, Gandhi, ele jejuava. Mas por que Gandhi jejuava? Porque tinha um objetivo a ser alcançado para o povo da Índia. Entenderam? Então ele jejuava, ele não falava assim, eu vou jejuar. Mas qual é o objetivo desse seu jejum? Então ele tornava na realidade público, para que as autoridades vissem que ele estava jejuando, que ele evitava, eu não vou comer, até que seja feito tal coisa para o povo, até que seja feita uma coisa em benefício do povo. Aí valia. Do contrário, é brincadeira. Quando despidos do nosso invólucro material, o que nos acompanha é apenas a nossa consciência e as verdadeiras intenções. Então, se nos privarmos apenas por convenções, repete aqui, de nada valerá. Tem uma outra coisa também que é bastante significativa nessa época, é a ingestão da carne animal. Ingestão de carne. Aí tem grupos que não comem carne a partir da quarta-feira de cinzas, só vai comer carne no sábado de aleluia. Mas por que surgiu isso daí? Existia e ainda há uma grande diferença social. Então aqueles que têm mesa farta se esbanjavam, se esbaldavam de comer carne. E aqueles outros que não tinham, como hoje acontece a mesma situação, passam sem essa mesa farta. E o que a igreja fazia? Como a gula é um dos pecados capitais da igreja católica, então falava o seguinte, pelo menos nesses 40 dias aqui, não come carne. Alguns é na quarta, é quarta e sexta, ou outros, como eu disse, a quaresma inteira não come carne. Daí faz um churrascão lá no sábado de aleluia, né? Compensa tudo que não comeu durante as 40 dias, né? Mas aí, então, e aí vem outra questão, né? Vem uma outra questão. Então, materialmente falando, há muito que se discutir do ponto de vista ambiental quando o assunto é ingestão de proteína animal. E foi perguntado, a questão 723 faz uma pergunta: para o homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? E aí a resposta foi a seguinte: em sua constituição física, a carne nutre a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação torna um dever para o homem manter as energias
e a saúde para o cumprimento da lei do trabalho. Portanto, ele deve alimentar-se segundo o que exige seu organismo. Vejam bem, alimentar-se segundo o que exige o seu organismo. Nós vamos chegar lá, vamos andar mais um pouco. Recomenda-nos a espiritualidade que nos alimentemos daquilo que o nosso corpo necessita. Mas todos, possivelmente, conhecem alguém que não come carne de jeito nenhum. O organismo não aceita. E hoje a gente tem que ver uma outra situação, que tem pessoas que voluntariamente não querem mais comer carne. Então vocês vão ver que tem as pessoas vegetarianas, veganas, que elas voluntariamente. Mas não é, vamos dizer assim, um erro, porque o que diz o Espiritismo? Diz que você não é um erro, mas se você se privar para algo coletivo, né? Eu vou jejuar, não vou comer carne porque um objetivo é esse, é válido também. Muito embora tem vários autores espíritas que já estão escrevendo o seguinte: até quando vamos ficar comendo a carne de nossos irmãos? Então é uma coisinha para pensar, né? Entretanto, diferentemente do que impõe a visão católica, o Espiritismo não compreende que haverá depuração pela não ingestão da carne durante os 40 dias. O que nos depura é aquilo que verdadeiramente reside em nossos corações e se externa de modo racional, visando o bem próprio e de outros. Claro que de modo algum o Espiritismo não possui rito. Embora também, a gente começa a pensar em algumas coisas. Porque falou, o Espiritismo não tem um rito. Por exemplo, aqui não teve um rito de chegar a falar, todo mundo fazer isso. Algumas coisas a gente faz. Aqui tem um panfletinho do Evangelho no Lar. Se nós pensarmos, é um tipo de um rito que é a hora que você vai fazer. Não está em conjunto com as outras pessoas de fora da sua casa, mas você tem que seguir umas normas aqui, uns passos. E eu gosto da doutrina espírita por uma coisa que ela tem, que lá no comecinho fala o seguinte, que ela vai por 3 vertentes: a filosófica, vai por uma vertente religiosa e a científica. Porque se nós voltarmos um pouquinho, não saindo daqui, mas voltarmos um pouquinho, vamos ver que Galileu Galilei, ele falou para todas as pessoas da época, a Terra é redonda, mas a igreja não acreditava, não, a Terra é plana. E Galileu fala, não, você fica sentado na praia e vê o navio chegando. Primeiro você vê o mastro, depois você vê o navio que vem crescendo até chegar perto de você. Se a terra fosse plana, você ia ver o navio sumir pelo tamanho dele, e não porque ele ia afundando, porque ele está fazendo a curvatura. E aí Galileu Galilei, ele sabendo da situação, ele foi convocado, ele pulou fora, ele falou, não, eu errei, não é assim. Mas mesmo assim ele foi excomungado, porque a igreja não aceitava a parte científica. E anos depois, quando João Paulo II assumiu o pontificado, ele pediu perdão para a humanidade pela Santa Inquisição, pediu perdão pela escravidão do africano e reabilitou junto à Igreja Católica a memória de Galileu Galilei. E o Espiritismo diz o quê? Que quando... Vamos falar um dogma, mas uma sentença espírita estiver em choque com a ciência, quem vence? A ciência. Então veja que já caminhou. Então não vai, por exemplo, vamos dizer, crucificar alguém que fala, não, a doutrina, tanto é que hoje temos várias coisas científicas, que já estão aí,
que é só a gente procurar que vai achar, a respeito que a ciência está andando junto com o Espiritismo. Uma delas fala sobre a possessão espírita, outra já fala dos neurônios no coração, porque o coração sempre foi o músculo do amor. Coração. O coração é só um músculo que pulsa sangue, mas já foi, visto que tem também neurônios, não só no cérebro, mas também no coração. Então vocês veem que é muito rica essa doutrina, Mas voltando aqui, para a gente fechar, e diz o seguinte, que embora, eu até falei aqui no comecinho, quando fui cantar uma música, que embora a quaresma foi definida lá naquele concílio de Nicéia para os cristãos católicos, o que acontece com a espiritualidade que não dorme, que a espiritualidade que está sempre atenta? Ela percebe que tem um grupo de católicos que estão orando. E por que nós também não engrossarmos, junto com outros irmãos de outras religiões nesse momento, e também não engrossar esse cordão aí, Por isso que diz lá que não é só fazer a penitência, fazer o bem, essas coisas todas nos 40 dias, mas todos os dias da nossa vida. É por isso que nós estamos colocando isso aí. E o plano superior, então, ele aproveita esses momentos para resgatar esses momentos de oração. Por quê? Essa oração ela vai para todos os lugares. Conta que Chico Xavier olhou um dia do alto e viu uma série de bolhas. Falou: o que são essas bolhas? São as orações, são as preces emanadas do povo, que elas vão subindo. Então, pessoal, se milhares de cristãos estão fazendo a mesma coisa, nós também podemos fazer. E lembrando sempre, que Deus não nos desampara. E em momento algum, a sua misericórdia, deixa a gente a ver navios. E o socorro é feito. Aliás, mais um pouquinho, para lembrar, quem leu o livro Esculpindo o Próprio Destino, vai se lembrar que lá, porque quando sai das trevas, o pessoal que vem para fazer o carnaval aqui, que vem para tentar as pessoas menos visadas, sai um grupo. E quem chefia esse grupo, é engraçado, e quem chefia esse grupo, se ele não voltar com o mesmo número, ele é castigado. Só que quando chega aqui, o que acontece? Tem barracas recebendo esses irmãos, e aqueles que já estão no ponto para voltar para a luz, eles são recolhidos. Quando eles chegam alegres, falam: nossa, tem barracas aqui para nos atender. Chega lá, vem cá, você vai para a luz. E aí, ficou faltando um monte de espíritos para voltar. Aí o que acontece? Muitos são arrebanhados e vão então a uma troca. E também uma outra coisa, não sei se já perceberam ou não, que quando chega nos dias de carnaval, muitas vezes vem uma tempestade, chuva, que o pessoal não consegue sair de casa. Por que isso aí? A espiritualidade está trabalhando, faz chover para evitar muitos dissabores futuros. Então veja como que a espiritualidade está sempre trabalhando, está sempre atenta a tudo que acontece. Então, e finalizando, a gente diz o seguinte, que a caridade é a essência de tudo. Então devemos ter sempre a fraternidade em nossos lábios. E aproveitando que todos, os espíritos luminosos, os espíritos que estão mais acima, estão sempre falando a mesma coisa, que é para que nós tenhamos fraternidade, para que nós vigiemos, para que nós oremos, para não cairmos nas tentações, nas malhas que estão aí, para que todos nós possamos saber,
E nós sabemos e às vezes nos descuidamos e a nossa vibração cai. Eu sempre digo isso: o espírito que está nas trevas, ele não consegue acessar a luz. Quando ele pega, o que acontece? Se ele pega alguém, um obsessor pega alguém, é porque esse alguém baixou a frequência, esse alguém baixou a vibração, e aí ele é pego. Pessoal, e depois que pega, temos que tomar esse cuidado, porque depois que pega, é um ufa para trabalhar isso, para quebrar isso aí. A gente não usa falar muita coisa do que acontece na sala de passes, que já aconteceu, que a gente já viu, mas teve dia de não só fazer oração, nós tivemos que usar o físico, tivemos que usar de atitude física, porque a pessoa sentou e de repente o espírito chegou, e era espírito inimigo e pegou no pescoço, ele mesmo, ele pegava, ele apertava, e ele estava ficando roxo. Eu e seu Pedro, um de cada lado, e o pessoal que estava lá, orando para que nós tivemos que fazer força, pegar um em cada braço e puxar para desobstruir, para tirar a mão do pescoço, e mesmo depois a pessoa ficou com dores. Ele saiu, a médium sentou, pegou, daí ele veio falar com a médium o que é que ele queria, que na verdade era um inimigo, e ele queria a morte não só daquele irmão que estava naquele momento, mas queria a morte do irmão e de sua família. E o irmão era aconselhado, né? O irmão era aconselhado: frequenta mais, venha trabalhar, venha. O irmão sumia. Mas por que é que some também? Some porque muitas vezes, depois que pega a carga, não consegue chegar até aqui. Por isso que eu estou dizendo: vigiai e orai. É isso. Vamos vigiar e orar. Por quê? Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se formos pegos, difícil é, impossível não, mas é difícil tirar. E vamos sempre com esse pensamento, né? Pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos proteja, que proteja a nossa nação, que proteja o mundo em si. Porque não adianta apenas e tão somente nós pedirmos pelo Brasil, porque o Brasil faz parte do mundo, nós fazemos parte de tudo. E se uma parte não está equilibrada, ela desequilibra as outras. Então, vamos pedir sempre em nossas orações pelas pessoas, por nós mesmos, pelos espíritos encarnados, desencarnados e pela paz mundial. Certo? Muito obrigado.